Cara, é impressionante, viu? Sempre que vocês começam a recomendar o mesmo filme ou série aqui nos comentários, eu vou lá, assisto o filme ou série e dificilmente vocês erram na indicação, viu? Mas desta vez vocês se superaram, viu? Porque meu amigo, eu não sabia o quão órfão eu estava de um bom filme sobre aliens, até ver Ninguém Vai Te Salvar, a mais nova produção original da Hulu, que quase me fez roer minhas unhas tudo, tá? E é claro que depois dessa eu precisava comentar sobre o filme aqui com vocês, né? Então bora analisar essa estreia de terror com suspense, drama e ficção científica, a princípio sem spoilers e depois com spoilers pra gente destrinchar essa história que vai muito além do ZT cabeçudo, tá? E que também tem um final bem do esquisito. Bora nessa. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Eichler, esse é o Futurices. Já deixa agora no comecinho o seu like e a sua inscrição que ajuda um montão, tá? E hoje bora comentar sobre Ninguém Vai Te Salvar, que salvou a minha noite de domingo e que estreou recentemente nas plataformas da Hulu e também do Star+. O filme é do cineasta americano Brian Duffield, que foi o roteirista de Ameaça Profunda e também do excelente Amor e Monstros, que é um filme muito legal e bem despretensioso que eu já recomendei por aqui também. Ninguém Vai Te Salvar conta a história da Brin, que mora sozinha em uma casa afastada e que é uma moça bem solitária e reclusa. Isso porque logo de início a gente percebe que por algum motivo a galera da comunidade onde ela mora lá não vai muito com a cara dela, tá? Então se isolar no seu refúgio aparentemente foi a única opção que ela teve. Pra piorar, um belo dia a casa da Brin é invadida por aliens e agora essa mina vai ter que se virar pra sobreviver ao ataque, enquanto ainda enfrenta vários traumas do passado. Ninguém Vai Te Salvar é aquele típico filme que chega ali tímido, sem fazer muito barulho, mas que acaba sendo uma surpresa bem da boa. E quando eu falo que chega sem fazer barulho, não é só porque o filme foi direto pros streamings não, tá? Mas sim porque o longa quase não tem diálogos. E o mais interessante é que isso não prejudica em nada a experiência, tá? Pelo contrário, porque aqui é aquela máxima do cinema de que mostrar é sempre melhor do que contar, é elevada à 15ª potência e a gente consegue sentir toda a intensidade do filme através das imagens, obviamente, mas também principalmente graças ao desenho de som que tá muito bem elaborado aqui e também através da atuação da Kaitlyn Dever, que manda muito bem e é muito expressiva também, o que eu acho que foi essencial para um papel não verbal que nem esse. Além disso, é curioso como de uns tempos pra cá, a aposta em filmes de suspense mais curtos, né, mais enxutos, tem ganhado mais força. Ninguém Vai Te Salvar tem por volta aí de 90 minutos só, mas em compensação a trama é bem direta ao ponto, tá? Com só 10 minutos de filme mais ou menos, a invasão dos ET já começa e a partir daí é popô na mão o tempo todo e susto e treta e muita ação além de suspense, mas isso não significa que o filme não sabe dosar muito bem os momentos de calmaria e de tensão no meio disso tudo, pra gente também não ir parar no hospital no fim das contas, né? Então temos acontecimentos importantes logo muito cedo, mas a trama também mantém uma cadência inteligente ao trazer acontecimentos novos o tempo todo e altos e baixos equilibrados, permitindo a transformação da protagonista e mantendo a gente interessado também. O filme surpreende também por não ser só mais um terror alienígena, né? Com humanos se lascando na mão dos bichos e vice-versa, mas sim por usar esse estilo de forma bastante criativa e um tanto quanto irônica também, ao falar de assuntos mais terrenos, envolvendo temas como solidão, preconceito e principalmente culpa. Aliás, vendo o filme eu me lembrei muito de Além da Imaginação, dos anos 50, que também tinha essa ideia central de colocar pessoas comuns em situações fantásticas e extraordinárias, né? Fazendo a gente se colocar no lugar dos personagens e trazendo um pequeno recorte de uma situação ao invés do quadro inteiro. Muita gente acredita que o sucesso do programa veio justamente dessa conexão com os personagens, e eu acho que é mais ou menos isso que rola em Ninguém Vai Te Salvar também. O próprio diretor conta que a ideia era justamente mostrar como alguém já alienado lidaria com uma situação extrema. Segundo ele, a gente tem 7 bilhões de pessoas no planeta, e é ok ver um filme com o Tom Cruise resolvendo a bagaceira toda, né? Mas a personagem da Kaitlyn obviamente não parece que vai salvar o mundo, e isso torna tudo mais interessante, né? Personagens que são gente como a gente. E eu nem preciso dizer que filmes sobre invasão alienígena existem desde que o cinema é cinema, né? Mas a questão é que quase sempre eles se materializam como grandes espetáculos, que nem Independence Day, Guerra dos Mundos, Marte Ataca e por aí vai. Então, pro diretor Duffield, o mais interessante era buscar um ponto de vista menos óbvio, em que as pessoas se envolvam não pela grandiosidade da coisa, elencos enormes, piu-piu-piu e cenas bombásticas, mas sim pelo desenvolvimento dos personagens. E é por essas e outras que Ninguém Vai Te Salvar, pra mim, é uma das melhores produções que eu vi esse ano, tá? Porque o filme traz, através
através de um orçamento modesto, uma história impactante de ficção científica que usa de seres extraterrestres para falar sobretudo da natureza humana. Eu não vou contar muito além disso sobre o filme aqui, tá? Porque eu acho que essa é daquelas produções que vale a pena ver com a menor quantidade de informações possível, mas no geral é um filme simples e ao mesmo tempo um filme intenso, frenético, que permite muitas sensações e reflexões também. Eu recomendo muito que você veja, porque eu quero muito saber a sua opinião sobre essa produção também, tá? E agora, pra você que já viu Ninguém Vai Te Salvar, ou pra você que gosta de spoilers, bora comentar sobre o filme com spoilers e tentar entender também o que diabos essa história provavelmente tem a dizer. Como eu falei, Ninguém Vai Te Salvar inicia muito rápido, sem rodeios, com a casa da Brin sendo invadida pelos aliens, e aí ela precisa se esconder enquanto os bichos tacam terror na casa, né, usam poderes telecinéticos, fazem uma bagunça danada, e até usam uma espécie de pulso eletromagnético que deixa a casa sem luz. No meio desse caos, a Brin acaba matando um dos aliens, e aí a gente vê que esses bichos têm aquela aparência bem clássica, né, bem clichê dos aliens que já estão impregnados no nosso imaginário coletivo, com zoião, cabeção, corpinho fininho, pele cinza e tudo mais, o que eu achei uma estratégia bem curiosa para um filme tão fora da curva. E falando nisso, vale dizer que o design gráfico também me pareceu muito bem feito pro orçamento do filme. No dia seguinte, sem energia na casa e com o corpo de um ET no meio da sala, a Brin toma coragem e vai pedir ajuda pra polícia na cidade, e aí todo mundo faz cara de bunda pra ela, inclusive na delegacia ela acaba dando de cara com um casal e a mulher cospe na cara dela, e meu Deus, a gente fica tentando imaginar o que essa menina fez de tão grave, né? Mas depois, no decorrer do filme, a gente vê a Brin escrevendo cartas pra uma tal de Maud, né, indo na lápide dessa tal de Maud aí, então a gente entende que essa menina que morreu era filha desse casal aí da delegacia. Sem muitas esperanças ou soluções para a situação, a Brin resolve deixar tudo isso para trás e entra num ônibus para vazar da cidade, mas pro azar delas, pessoas dentro do ônibus estão infectadas pelos aliens e atacam a Brin, que precisa fugir e acaba voltando para casa de novo. Em casa rola um momento Esqueceram de Mim e ela cria armadilhas, junta algumas armas e isola o local, mas não adianta nada porque os ET entram ali mesmo assim. No porão ela luta com um alien que parece ser mais sensato e até rouba uma foto dela e da Maud na base da telecinese, ao invés de ferir ela. Depois ela luta com um alien menorzinho, que é o produto dos meus pesadelos, e por fim ela também luta com um alien que parece uma aranha gigante dos infernos, que ela acaba conseguindo explodir dentro de um carro. Depois disso a gente chega no ato final do filme, em que finalmente aquele alien mais sensato encurrala e paralisa a Brin com uma luz vermelha e vomita um parasita que entra dentro da boca dela. Ave Maria. A Brin então acorda dentro de uma realidade falsa, onde ela encontra Maud, né, pede desculpas pra ela, mas essa menina é muito safa, então ela rapidão percebe que aquilo tudo é fake e arranca o parasita da goela dela. Ela tenta matar o bicho, mas ele é atingido por uma luz amarela que cria uma cópia da Brin. A cópia tenta matar ela com uma facada no bucho, mas daí a Brin corta o pescoço da cópia, que morre nos braços dela, e é uma cena muito curiosa, né, porque a Brin parece extremamente triste por ter matado seu clone, mas já falamos sobre isso. A Brin é então capturada pelos aliens e vai parar dentro da nave dos bichos dessa vez, e lá eles tocam na testa dela e fazem ela relembrar de momentos que ela teve com a Maud na infância. A gente vê que quando criança a Maud era provavelmente a melhor amiga da Brin, mas por uma ação impensada num momento de uma discussão, a Brin acaba matando a amiga por acidente. Isso explica todo o ódio da comunidade em cima dela, o que não faz o menor sentido, né? Porque mesmo que o que ela tenha feito tenha sido errado, é claro que ela não tinha intenção de matar a amiga, né? Ela era só uma criança. E como a gente vê ao longo do filme, a Brin carrega essa culpa por toda a sua vida, e isso fica claro pelas inúmeras cartas que ela faz pra amiga e também por ela ter se isolado da cidade. Depois de verem tudo isso, os aliens resolvem que não vão dominar a Brin assim como dominaram as outras pessoas e devolvem ela pra Terra, e ela ri enquanto vê várias luzes coloridas no céu. Por fim, acontece o final bizarro desse filme, em que aparentemente se passa um tempo e a Brin tá muito bem e agora vive e dança feliz por aí na cidade, já que todo mundo foi dominado pelos aliens e não a odeiam ou julgam mais como antes. Mas o que diabos esse filme tem a dizer, né? Será que o grande plano dos aliens era transformar o mundo em dançarinos? Bom, pode até ser, né? Mas bora tentar entender os simbolismos e significados de Ninguém Vai Te Salvar agora. Começando pelo drama da Brin ao matar sua cópia, né? Por que será que aquilo foi tão doloroso pra ela e o que essa cena poderia significar? Durante o filme todo, a gente presencia a dor da culpa e da solidão na Brin causados por ela mesma e pela pequena comunidade onde ela vive. Fica claro que a Brin se arrependeu do que ela fez com a Maud, né? E que
isso corrói ela aos poucos. Então eu acredito que a grande mensagem do filme tá justamente na importância do auto-perdão. Sim, ela fez uma merda gigantesca, mas como eu falei, ela era uma criança e não tinha discernimento do que estava fazendo, mesmo que as pessoas da cidade quisessem provar o contrário. Então a cena dela matando a própria cópia talvez seja justamente um símbolo desse processo de auto-perdão e, por conseguinte, de cura. Ela precisa matar o seu eu, né, o seu passado, para conseguir sobreviver e seguir em frente, e é exatamente isso que ela faz, mas não sem dor ou compaixão por quem ela foi ou pelo sofrimento que ela passou. Ou seja, em muitos casos é preciso matar o passado, perdoar quem a gente foi, porque senão isso pode acabar matando a gente de muitas formas. Mas e os aliens? Por que eles pouparam ela e por que o final do filme vira um musical mudo da Disney? Bom, ao meu ver, o fato do filme não ter falas pode ser um símbolo por si só, e isso se conecta com várias reflexões que a história traz. Por ter se afastado por tanto tempo das pessoas, a Brin não se comunica mais com ninguém, e isso aconteceu por tanto tempo que ela quase nem sabe mais ser um ser humano como os outros. Os ETs, por sua vez, ficam de cara com ela desde o início, afinal ela conseguiu matar vários deles, então por que não investigar o que torna essa cabecinha tão especial antes de dominá-la? Eles então veem um passado e dor da Brin e entendem que a menina é praticamente um deles, alguém isolado, que não é bem-vindo, que não se encaixa, né? Um peixe fora d'água ou um próprio alien. Então, já que ela é tão semelhante a eles, os ETs resolvem que não vão dominá-la e fazem uma espécie de sessão de terapia bombástica ali antes de cuspir ela de volta pra Terra. Então, eles aceitam ela e ela aceita eles pelo mesmo motivo e passa a conviver com os ETs em um mundo onde ela pela primeira vez se sente aceita. Um mundo onde aliens foram mais humanos com ela do que os próprios humanos e onde não existem mais isolamentos, culpa ou julgamentos. Ou seja, no fim, realmente ninguém poderia salvar a Brin além dela mesma ou até mesmo além dos próprios aliens, que a princípio deveriam ser os vilões da parada, né? Quanto à dança, no final, segundo o diretor, ele queria muito que a Brin tivesse um final feliz e frufruzento, então ele resolveu criar um baile, pois parecia ser algo que aconteceria em uma cidadezinha pequena. Ao mesmo tempo, ele queria que esse fosse um novo mundo dos sonhos para ela, onde ela poderia fazer o que gosta, né? Dançar, ser livre, ser feliz, e essa é a explicação do diretor. Enfim, pessoal, essas são basicamente as minhas interpretações do filme, tá? E no geral, eu curti muito Ninguém Vai Te Salvar, porque esse é um filme que pra mim entregou tudo o que eu gostaria de ver em um filme sobre aliens. Então, invasão de ETs, contatos imediatos com os bichos, tensão que não acaba mais, humanos infectados, abdução alienígena, luzes bizarras, naves espaciais, o que existe dentro das naves espaciais, além de toda a cinematografia e a parte técnica que muito me agrada, tá? Mas, ainda que todos esses elementos estejam presentes e muito bem representados no longa, o cerne da história toda é o horror da culpa e da perda das conexões humanas. Pra mim foi um prato cheio, mas me contei o que você achou de Ninguém Vai Te Salvar, tá? E quais foram as suas interpretações do filme também. Obrigada pela indicação, pessoal, aceito outras, e se vocês curtiram esse vídeo, não esquece do like, da inscrição e de deixar um comentário pra dar aquela força, tá bom? Um beijo e a gente se vê no futuro.